formas de colocação em família substituta e trata-se de ato personalíssimo, realizado por meio de processo judicial, onde uma pessoa acolhe outra como se seu filho biológico fosse. Aquele que recebe o outro muitas vezes é alguém que, por qualquer motivo, não pôde ter seu próprio filho biológico, porém deseja ter filhos. Da mesma forma, esse instituto prioriza não só a realização pessoal dos adotantes, mas busca principalmente o melhor interesse da criança. Na adoção, o adotado não será necessariamente criança ou adolescente, ou seja, pode ser que o adotado seja maior de idade, porém nessa adoção não será o regulamento previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, mas sim do Código Civil de 2002, que por sua vez também regulamenta a adoção de nascituros. Nas duas formas, é necessário que haja sentença constitutiva transitada em julgado para a produção de efeitos, sendo a competência no caso de adoção de menor de idade da vara da infância e juventude, e quanto maior de idade, vara de família, sendo que a competência também será sempre do juiz onde se encontra o adotando. Para a realização do procedimento da adoção, é necessário preencher alguns requisitos, sendo eles objetivos e subjetivos. Dentro dos requisitos objetivos está que a pessoa que pretende adotar precisa ser maior de idade, ou seja, tem que ter mais de 18 anos, e ainda precisa ter uma diferença de 16 anos para o adotando. O artigo 50 do Estatuto prevê a implementação de cadastros nacionais e estaduais das crianças e adolescentes em condições a serem adotadas, bem como daqueles que pretendem adotar, devendo esses cadastros ficarem nos cartórios e nos foros regionais. Foi instituído também um cadastro para aqueles que residem fora do país e pretendem adotar crianças brasileiras. Nos dois cadastros, tanto o internacional quanto o nacional, deverá ser observada a ordem cronológica, salvo se for para atender o melhor interesse do menor. Nos casos em que o casal ou a pessoa é residente ou domiciliada fora do Brasil, esse estágio de convivência ele terá duração de pelo menos 30 dias e no máximo 45 dias e será realizado no Brasil. Já nos requisitos subjetivos está a exigência da idoneidade de quem pretende fazer a adoção, preenchido pela demonstração de que o ambiente familiar é um ambiente seguro para a criança, e também a manifestação de vontade do requerente da adoção no sentido de que irá exercer o vínculo de filiação e demonstração de que a adoção trará real vantagem à criança e ao adolescente, tendo em vista o princípio do melhor interesse do menor e bem como o princípio da dignidade humana. Com relação aos impedimentos da adoção, o Estatuto prevê impedimento total com relação aos ascendentes ou irmãos do pretendente adotando, visando dessa forma impedir a confusão de parentesco e também a confusão patrimonial. A lei restringe a adoção aos avós e irmãos, não apresentando nenhum impedimento aos tios ou qualquer parente colateral de terceiro ou quarto grau. Quanto à adoção pelo tutor ou pelo curador de seus tutelados ou curatelados, o Estatuto não veda a possibilidade. Contudo, coloca como requisito essencial a prestação de contas à administração dos bens destes, devendo essas serem aprovadas a fim de evitar perpetuar ocasional fraude realizada no exercício da sua função, ou que a adoção seja buscada para estes se verem dispensadas dos encargos. Os efeitos da adoção. A adoção, quando instituída, rompe os vínculos de parentesco com a família natural, excetuando-se os impedimentos matrimoniais, em razão da proteção da prole e da ordem moral. Se estabelece uma nova relação de parentesco entre o adotado e o adotante, bem como com todos os parentes desse último. Essa nova relação é formada, como regra, após o trânsito em julgado da sentença constitutiva, onde, por efeito reflexo, o poder familiar anterior, se já não tivesse sido extinto, assim o será, atribuindo aos adotantes as condições de pais do adotando, tornando-se este filho dos primeiros. A sentença gera vínculo definitivo de parentesco entre o adotante e o adotado, ou seja, não se extingue com a morte dos adotantes e deverá ser inscrita em cartórios de registro civil, realizando novos registros sem qualquer menção de que os adotantes não são pais de sangue, constando simplesmente que são pais, tendo em vista que visa imitar a natureza, ficando no esquecimento a ascendência biológica. Buscando uma melhor compreensão, cabe apresentar algumas considerações acerca do poder familiar. Poder exercido pelos genitores, porém que serve aos interesses dos filhos. Ele externa um dever que os pais têm de criar e educar seus filhos, representando-os estes até terem 16 anos de idade e assistindo-os após essa data, até que completem 18 anos nos atos em que forem parte. A perda e a suspensão do poder familiar são sanções aplicadas através da intervenção estatal aos pais que descumpriram seus poderes e deveres para com os filhos, sendo preferível a aplicação da suspensão frente à perda quando diante de uma situação em que haja a possibilidade de recomposição dos laços de afetividade, salvando o uso da perda do poder familiar para quando a mantença colocaria em perigo a segurança ou a dignidade dos filhos.
A sua extinção ocorre pela morte dos pais ou dos filhos, pela emancipação, maioridade ou adoção, em virtude da decisão judicial. Quanto ao nome do adotado, após a sentença constitutiva, este assumirá obrigatoriamente os sobrenomes dos adotandos, podendo ainda ter seu prenome alterado, em sendo este criança ou adolescente, a pedido do adotado ou do adotante, sendo, nesse último caso, necessária a oitiva da criança e, caso for adolescente, a anuência deste. A adoção também apresenta efeitos patrimoniais, sejam eles em relação aos alimentos ou ao direito sucessório. No primeiro, entende-se ser direito recíproco entre os pais e os filhos, ou seja, os pais têm o dever de prestar alimentos aos filhos enquanto presente o vínculo familiar, inclusive aos adotivos, tendo em vista que fora formado o vínculo parental, e dos filhos aos pais, quando os primeiros atingirem a maioridade cronológica e sua capacidade civil. Em relação aos efeitos da adoção, no direito sucessório, trata-se do fato de que o adotado, como descendente, ingressará na linha sucessória do adotante, como qualquer outro filho. Para concluir, cumpre frisar que a adoção é irrevogável, sendo seus efeitos irreversíveis, visando dessa forma assegurar a estabilidade dos vínculos de filiação. A irrevogabilidade da adoção representa uma aplicação específica do princípio da igualdade de filiação, na medida em que, caso fosse possível revogar a adoção, não estaríamos diante de absoluta equiparação entre os filhos biológicos e adotivos, tendo em vista que o segundo vínculo estaria sujeito à extinção, enquanto o primeiro, como sabido, não é possível. Tão é irrevogável a adoção que o Estatuto reforça de que a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais de sangue.